eu quero convidar você para meditarmos em mais uma mensagem dessa série, terminando bem e começando melhor ainda. Como falamos, tem muitas pessoas já desistindo do ano, mas o ano não acabou. Estão desistindo do ano porque acham que as coisas só vão melhorar nas suas vidas se elas estiverem mudando um número de 2017 para 2018. E o que gera falta de expectativa para um final de ano abençoador é uma vida que não estava vivendo no centro da vontade de Deus, uma vida que não estava conquistando, uma vida que não estava crescendo, uma vida que não estava vivendo uma intimidade com Deus, uma vida que não estava vivendo novas experiências transformadoras com o Pai. Por quê? Porque quem está no centro da vontade de Deus está vivendo grandes expectativas neste final do ano, porque sabe que vai terminar, porque até o dia 31 de dezembro, Deus pode estar fazendo coisas extraordinárias na nossa vida, nos nossos recursos, nos nossos relacionamentos, na nossa paternidade, na nossa filiação, no nosso casamento, no nosso ministério. Sabemos que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E não vai ser simplesmente um culto de dia 31 para o dia 1º, não vai ser pular 7 ondas, não vai ser escolher que tipo de roupa, se vai ser amarelo, branca, vermelha, que eu vou utilizar, que vai fazer com que a minha vida seja próspera, abençoada, com paz, com alegria, com harmonia. Não vão ser essas coisas. A palavra de Deus deixa claro que a fonte de toda a riqueza, capaz de abençoar o seu povo, e para isso nós fomos criados, é o nosso Deus e Pai em Jesus Cristo. E é nele que nós precisamos renovar as nossas esperanças. Então eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei como tem sido a sua história, mas eu tenho certeza que, como nos últimos domingos o Senhor falou com você, Ele vai continuar falando com você, porque o Senhor deseja dar a você e a mim um final de ano com prosperidade. Amém? Agora eu pergunto para você, por um acaso você sabe o que significa prosperidade? O que significa a palavra prosperidade? Você acabou de dizer uma palavra que confirma aquilo que nós estamos desejosos de receber da parte de Deus. Invocamos a presença do próprio Pai neste lugar, através de seu Santo Espírito, honrando e adorando Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe com prosperidade. Mas você sabe o que é prosperidade, segundo os conceitos de Deus para nós? Segundo os conceitos de Jesus, sim ou não? Algumas pessoas vão ficar em dúvida, outras vão arriscar a responder, outras aprenderam coisas absurdas em relação à prosperidade, mas eu peguei aqui 3 conceitos, e dentre eles 2 são iguais. Um é dos nossos dicionários que traduzem do latim para o português o significado das palavras. Se você for em qualquer dicionário aí na internet ou em casa, se você ainda tem aquele do livrinho, você procurar, você vai encontrar o seguinte significado para a palavra prosperidade. Prosperidade vem do latim prosperitate, que significa feliz e muito bem-sucedido. Feliz e muito bem-sucedido. Tem alguém aqui que quer ser feliz e muito bem-sucedido? Levanta a mão. Acho que todo mundo quer. Uma pergunta, né? Todo mundo deseja. E quem tem muito desejo de ser muito bem-sucedido e feliz? Levanta a mão. Quem tem esse desejo, busca isso. Eu busco demais. Por quê? Porque nós somos criados para isso. Está no nosso DNA sermos bem-sucedidos, felizes, abençoados e viver de maneira harmônica. Nos domingos passados nós vimos que Deus nos gerou para vivermos um final de ano com muita alegria. Nós vimos também que o Senhor nos convidou a termos um final de ano com muita paz. E por que nós desejamos tanta paz, tanta alegria, tanta harmonia e prosperidade? Todos nós, desde criança, nós buscamos isso, porque está no nosso DNA. Deus nos criou para isso. E a trajetória de vida do ser humano inteira é essa jornada em busca da paz, da alegria e da verdadeira prosperidade, ao ponto dos seres humanos se enganarem e serem enganados nessa trajetória, se desviando do verdadeiro sentido da prosperidade de Deus para nós. Muitos se equivocam achando que ter prosperidade é ter dinheiro. É bem verdade que dentro da prosperidade existe a ação de Deus de trazer tudo necessário e até um pouquinho mais para aqueles que vivem segundo a sua vontade e o seu querer.
E olha, eu não queria acreditar nesse negócio às vezes, por causa de uma tal da teologia da prosperidade, que trouxe uma tristeza e um caos para a teologia no Brasil. Trouxe uma desgraça para um povo que se reunia em nome do Senhor Jesus, que chegaram a se desviar do Senhor Jesus, da verdadeira prosperidade em Deus, para seguirem o dinheiro e seguirem os prazeres da vida. Ao ponto de até conceituarem questões equivocadas em relação à prosperidade de Deus, dizendo que quem está passando por momentos desafiadores, com ausência do que comer, do que beber, é miserável e deve estar com problemas com Deus, deve estar em pecado, porque o fruto dessas coisas, na verdade, é uma vida pecaminosa, porque aquele que vive coladinho com Deus, ele enriquece. Isso não é bem verdade, quando nós falamos do verdadeiro conceito de prosperidade. Então, eu quero chamar a sua atenção para que nada distraia você, para você começar a entender de verdade o que o Senhor deseja para mim e para você. Então, pegue o seu celular, desligue ele agora, feche os seus olhos, porque o que você vai ouvir aqui nessa noite da parte de Deus vai mudar a sua vida, eu acredito nisso. Você acredita nisso? Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, seja bem-vindo o teu Santo Espírito neste lugar. Nós cantamos muitas coisas falando daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez, mas agora, de maneira intencional, nós preparamos as nossas mentes e os nossos corações para receber a tua santa palavra, Senhor. E ela é santa porque o Senhor é santo. Então pedimos ao Senhor que não haja nenhum impedimento, nenhuma distração, nenhuma preocupação, nenhuma intriga que tenha acontecido em casa com os familiares antes de chegarem até aqui, que possa estar tirando a atenção, o foco, os corações e as mentes do Senhor. Que a atenção seja focada nessa noite aqui na tua palavra, Senhor. Que nada nem ninguém venha tirar a nossa atenção. Que o Senhor quebre todas as cadeias de Satanás que, porventura, tentaram perturbar a vida de todas as pessoas que adentraram aqui e que estão a caminho. Porque há mais poder naquele que está em nós do que naquele que está no mundo. E só é bem-vindo neste lugar o santo e doce Espírito do Senhor nessa noite, Pai. E nós dizemos, seja muito bem-vindo, fique à vontade e cumpra o propósito do Senhor sobre cada vida, desde os adolescentes até a terceira idade de todas as pessoas, filhos e filhas que aqui adentraram. E que tenhamos a partir de hoje o verdadeiro conceito de prosperidade, possamos viver a tua prosperidade, que a nossa geração viva a verdadeira prosperidade, Senhor, até que o Senhor volte e vivamos eternamente com o Senhor. É em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que nós oramos. Amém e amém. Você viu o primeiro conceito de prosperidade segundo o latim, feliz, bem-sucedido. Segundo conceito, nós encontramos no Antigo Testamento, que nós chamamos Antigo Testamento, no momento em que Deus vai se revelando a realidade da humanidade, revelando os seus propósitos, escolhendo um povo para ser o mensageiro daquele que traria em sua raiz o Salvador da humanidade, o Messias, o Cristo. Lá nós encontramos mais de 65 vezes a palavra prosperidade, que em hebraico significa ter sucesso. É uma aventura bem-sucedida aqui na terra. Eu gostei dessa tradução. Ser próspero é ter uma aventura bem-sucedida aqui nesta terra. E a palavra de Deus nos mostra também no grego, agora no Novo Testamento, quando se conclui tudo aquilo que foi sinalizado no Antigo Testamento, na palavra de Deus, tudo aquilo que foi pré-anunciado, de maneira direta, de maneira enigmática para alguns, de maneira simbólica para outros, se conclui, ou vai ser concluído em Jesus Cristo no Novo Testamento. E lá no grego, a palavra para trazer o significado de prosperidade é euporia, e essa palavra euporia significa ser bem provido, plenitude. Ser próspero é ser bem provido e plenitude. E aí precisamos perguntar em qual área você gostaria de ser próspero e bem-sucedido. Qual área você gostaria de ser próspero e bem-sucedido? Pensa aí um pouquinho e diga para mim.
Pense em alguma área. Nos estudos, você gostaria de ser próspero e bem-sucedido? Na sua carreira profissional, você gostaria de ter uma passagem abençoadora pelas coisas que você está fazendo? Sim ou não? Em família, você gostaria de ser muito feliz e muito bem-sucedido? Sim ou não? Alguém casa para fracassar? Alguém casa para se separar? Alguém casa para depois ir num cartório e ainda precisar de terceiros para fazer a separação? Porque nem acordo para separar e doar os bens, uma coisa de justiça acontece, tem que intervir. Pessoas e mais pessoas, e o que mais tem acontecido hoje, uma vergonha. Separação atrás de separação. Ninguém casa para ser mal-sucedido, todo mundo gosta de ser bem-sucedido no casamento. Você gostaria de ter uma saúde bem-sucedida? Sim ou não? Quando eu perguntar, vocês podem responder, fica acanhados, não. Você gostaria de ter uma boa administração, ser bem-sucedido nos recursos que Deus tem colocado em suas mãos, sim ou não? Então seja muito bem-vindo ao time daqueles que querem ser prósperos. Você gosta de ser rodeado por boas amizades, sim ou não? Ser feliz em amizades que vão construir em você o seu crescimento, a sua maturidade, o seu caráter, sim ou não? Você gostaria de estar rodeado de verdadeiros amigos, sim ou não? Então, seja bem-vindo ao time das pessoas que gostam de ser bem-sucedidas, gostam de ser prósperas. A palavra de Deus mostra que nós temos coisas a abandonar, que nós temos coisas a largar, que existe um caminho que não é fácil, ou tão fácil assim, é desafiador. Nós temos uma caminhada de renúncia, mas eu não posso me obstruir da palavra de Deus que fala que Ele também deseja abençoar o seu povo, que Ele deseja que o seu povo seja próspero. Por quê? Porque nós fomos criados para a prosperidade. E aí algumas pessoas acham que não é possível ter uma vida próspera em tudo o que faz, porque geralmente as pessoas fazem uma ligação equivocada à prosperidade. Quer ver? Vou fazer uma pergunta para você. É possível alguém ser bem-sucedido em todas as coisas que faz? Sim ou não? Ouvi alguns nãos. Já começou a ficar dividido. Vou fazer a pergunta de novo. Liga o cérebro antes de responder. Ligou? Agora conecta o cérebro na palavra de Deus. Porque uma coisa é o que você está vivendo. Uma coisa é o que você acha. Outra coisa é o que as pessoas dizem. O Senhor está nos convidando a passar a viver as verdades dEle para nós e para a nossa vida antes de terminar o ano de 2017. Vou fazer a pergunta de novo. É possível um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um senhor, um casal, um pai, uma mãe ou um filho ser bem-sucedido em tudo que empreender e fizer, sim ou não? Sim. Já melhorou, teve alguns não só. Reduziu. Bom, a minha classe domingo de manhã respondeu que sim. Porque pela manhã nós meditamos na palavra de Deus, e eu sempre adianto um pouquinho da mensagem da noite para a galera que está na classe de manhã. E eles aprenderam um pouquinho porque nós estávamos estudando sobre isso. Mas geralmente nós respondemos não, sabe por quê? Porque nós associamos prosperidade ao quê? A dinheiro. Aí esse conceito é tão miserável, que a única coisa que a pessoa tem, ela não é próspera, ela só tem dinheiro. Porque prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade pode ser ter sucesso no trabalho e ter o fruto do seu trabalho. E você viver bem em família, e poder sustentar a tua família, e curtir um final de semana com a tua família. Não comprar tudo o que você desejava. Eu cheguei aqui agora, vi um Camaro ali. Quer ver você ficar doido com o homem, é ver um carro. Né? Por quê? Porque acostumam a gente desde pequenininho. Qual é o primeiro presente que a gente ganha? Ou é bola ou é carro, parceiro. Homem ou é bola ou é carro. Ou é arma depois fala por que o homem é tão louco. Por bola, por arma e por carro. São as primeiras coisas que nós ganhamos quando somos pequenininhos. Dificilmente a gente vai arrumar uma outra coisa. A gente vibra com isso. E mulheres, geralmente com coisas do quê? Do lar, de beleza. Por quê? Do lar até por causa da facilidade. Elas sabem o que é trabalhar fora e trabalhar dentro. Então elas tinham que ser aposentadas com 2 aposentadorias, a de fora e a de dentro, amém? Dei maior moral para elas hoje. Mas todos nós queremos ser prósperos, mas nós associamos prosperidade somente a dinheiro. Mas vamos ver, olha só, segundo as Crônicas 26:5, fala que a fonte de prosperidade total é Deus.
Deus é a fonte de toda a prosperidade. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos lá. E buscou a Deus. Opa! Quer dizer que prosperidade aí tem um caminho. Todo mundo foi criado para ser bem-sucedido e ser próspero. Por isso que isso grita nas nossas veias. E ali diz que, enquanto buscou Deus durante a vida, Zacarias o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez. Então eu posso ter um período da minha vida próspero, e dependendo das escolhas que eu faço, eu posso não ter mais a minha vida próspera. O texto diz que enquanto buscou o Senhor, teve uma vida próspera, porque Deus, que é a fonte da prosperidade verdadeira, o fez prosperar. Mas tem outros textos que mostram para a gente também esse desejo que nós temos de prosperar, de sermos bem-sucedidos, felizes, ser bem providos. Essa aventura bem-sucedida aqui na terra até que Jesus volte. Olha o texto de Salmo, no capítulo 1, de 1 a 6. Olha o que ele diz, Salmo 1, de 1 a 6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Leia o 2 bem bonito. Opa, então aí tem um salmista que acreditava que existia um caminho para vivermos prósperos e sermos bem-sucedidos na nossa aventura aqui na terra. Até que Deus volte. Mas vamos ver um outro texto, talvez você não tenha se convencido ainda. 3 João capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o que o João ele deseja aí para os seus amigos. Vamos lá. Amado, oro para que você tenha boa saúde. Opa, que vá bem a sua saúde, que tudo, sublinha tudo, tudo te corra bem. Família, amizades, ministérios, negócio, lá, saúde, ele deixa claro ali. Que tudo te vá bem, que você seja bem-sucedido, assim como vai bem a sua alma. Então, a palavra de Deus não sinaliza que só a nossa alma deve viver em prosperidade e tranquilidade. Ele diz que o nosso corpo, que habita a nossa alma, a fonte dos nossos pensamentos, da nossa psique e nossas emoções, juntamente com o nosso espírito, para ele não viver conturbado, perdido, procurando encontrar a essência da vida e o propósito da vida em religiões, em coisas. Então, ser bem-sucedido e próspero significaria ter uma alma, um corpo e um espírito totalmente dependente e ofertado a Deus. Sim, mas talvez você não tenha se convencido ainda. Romanos capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. Como são felizes... Opa, como são felizes. Poderia ser substituído ali, ó. Muito bem-sucedidos. Prósperos são aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Erros, equívocos, pecados perdoados, cujos pecados também são apagados. Ali é o maior exemplo de uma alma e um espírito vivendo em plena prosperidade. Um espírito perdoado, em reconciliação com Deus, que agora tem a paz que nós compartilhamos há 2 domingos atrás, a alegria que nós compartilhamos há 2 domingos atrás, que nada nem ninguém pode roubar, nem coisas que eu conquisto pode suprepor
sobrepor esta alegria, e nada do que eu perca pode tirar essa alegria de dentro de mim. Essa é a verdadeira prosperidade em Cristo Jesus. Mas temos ainda também Tiago, porque talvez você não tenha se convencido ainda. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 25. Todos juntos? Esse pessoal aqui não está lendo, não. Vocês estão ouvindo bem aí? Então vamos ler aqui. Mas o homem... Você está convencido agora que a palavra de Deus sinaliza que nós podemos sim ser bem-sucedidos em tudo que nós fizermos? Sim ou não? Você precisa de mais um versículo? Sim ou não? Está cansado de ler hoje? Mas nós podemos ir talvez para um que muitas pessoas se esqueceram, mas foi lido domingo passado, para os filhos. Quem aqui é filho? Levanta a mão. Você não é filho, não? É filha? É filho. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Todo mundo é filho, né, gente? Amém. Ninguém foi feito por osmose, né? Pai e mãe, vamos pensar lá em Efésios capítulo 6. Qual é a orientaçãozinha para os filhos? Filho, honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento para que o que aconteça contigo? Hã? Seja o quê? Para que se prolongue os seus dias na terra e tudo que você faça, você tenha o quê? Tenha êxito, te vá bem. Vá bem em tudo que você faça, prosperidade. Então é possível sim. E eu preciso deixar claro que se eu não estou vivendo a prosperidade de Deus, eu preciso avaliar sim os meus caminhos, as minhas escolhas, porque Deus me criou para isso. Como a prosperidade funciona? Ela funciona quando entramos na plenitude do plano de Deus. Então, como é que funciona a prosperidade mesmo, segundo a Bíblia, que nós acabamos de ler agora? Bom, alguém próspero, alguém que vai ter aqui uma aventura bem-sucedida nessa terra, é alguém que vive os planos de Deus para si. É alguém que compartilha os planos de Deus. Ela funciona quando entramos, nos concentramos em viver a plenitude de Deus para nós. Aí me lembro um hino bonito que nós cantávamos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você sabe, canta? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Aí ele fala quais são. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Nosso papel. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais. Tá bonito. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Isso seria prosperidade. Viver a plenitude, se ofertar para viver a plenitude da vida de Deus depositada em Cristo Jesus para as nossas vidas. E quando isso acontece? Quando nos submetemos aos planos de Deus. Quando acreditamos, compartilhamos pela manhã. Eu gosto do conceito de fé, que fé é decidir acreditar. Fé é decidir acreditar ante as evidências, ante o racionalismo, ante as dúvidas, ante as teologias criadas pelos seres humanos, porque alguma coisa vai dirigir a minha vida. E eu prefiro crer, trazer à memória que eu tenho que negar a minha cruz, que eu tenho que pegar a minha cruz, que eu tenho que negar a mim mesmo, que eu tenho que seguir a Jesus, mas existe a bênção da prosperidade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu chamado, sobre a minha descendência, e eu oro todos os dias, irmãos, para que a prosperidade do Senhor alcance todas as minhas gerações, até os meus netos. Eu oro pelos netos. Você já orou pelos seus netos? Eu oro pelos meus netos. Eu me vejo ensinando a palavra de Deus para eles.
Eu me vejo mostrando para eles os equívocos que foram cometidos para nos desviarmos da palavra de Deus, mas que eles podem escolher viver no centro da plenitude da vontade de Deus para as suas vidas. O Salmo 137, versículo 5, vai falar sobre isso. Jeremias vai falar sobre isso. Olha o que o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, fala que Deus tem para nós. Olha o que ele diz: porquanto sou eu que conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, mas sim de dar esperança e um futuro melhor, dar um plano para todos nós. Prosperar não é disputar, o que precisamos com as outras pessoas. Não é um ringue. Deus, ele deseja que todo o povo seja próspero. Ele deixou isso bem claro para a gente quando nos criou. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjugam a terra, quer dizer, cuidem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Lá em Salmo 139, Davi sabia que Deus tinha feito ele, e ele era um propósito de Deus para prosperar, sim, ser bem-sucedido, viver no centro do plano de Deus. Olha o que Davi declara: tu criaste o íntimo de meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Ele se amava, ele sabia que Deus tinha feito ele era a obra de Deus. Digo isso com convicção, disse Davi. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto, ninguém sabia, nem a mãe, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Alcançar o sucesso e a prosperidade não é algo automático. Sabe por quê? Porque nós somos filhos e temos que cooperar e participar do plano de Deus, tanto do que Ele está fazendo nessa terra, que inclui também a nossa vida, para avançarmos em direção ao que Ele tem para a humanidade. E isso inclui você, adolescente. Eu não sei qual foi a palavra que você ouviu dos seus pais, eu não sei quais têm sido as suas experiências. Deus tem chamado você para viver no centro da vontade dEle. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. A trajetória da minha história, da minha genealogia mudou. A minha família é marcada por desgraça, por desavença, por separação, por famílias destruídas. Isso fica muito claro quando eu entreguei a minha vida a Cristo, com 15 para 16 anos de idade, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui ler as Sagradas Escrituras e eu tomei posse dessas promessas que são para todas as pessoas. Mas eu li, acreditei e tentei focar a minha vida, uma vida centralizada em Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar com você aqui algumas atitudes que você precisa ter para você voltar a viver a plenitude de Deus, se é que você viveu um dia e hoje talvez esteja comendo, como diz o ditado popular, o pão que o diabo amassou. Talvez você esteja com a sua família marcada pela separação, pela desgraça, sempre pela escassez, pela falta de paz, pela falta de alegria, pelos conflitos constantes. Mas eu quero convidar você hoje a estar tomando algumas atitudes de retorno para voltar a viver a plenitude do plano de Deus. E você que ainda não viveu, que ainda não se tocou para isso, é convidado a estar agora dando direcionamento à sua vida, um sentido à sua vida. Um sentido. Nós não podemos caminhar aqui nessa terra sem intencionalidade. A lei da semeadura é verdadeira. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Deus não tarda e não falha. Deus não escreve certos por linhas tortas. Deus tem um plano, e esse plano não muda. Esses jargões populares são para, de certa forma, tentar dar uma ajudinha a Deus, dizendo que Deus, às vezes, está demorando em fazer alguma coisa, que Deus está meio cansado, que Deus está descansando, ou que Deus não está vendo todas as coisas acontecendo. Isso é uma mentira. A palavra de Deus fala que Deus escreve certo por linhas certas. A palavra de Deus não fala não, tá? Eu que estou falando. Deus escreve certos por linhas certas, o plano dele continua o mesmo, e ele está revelando esse plano para resgatar a humanidade, para voltar a viver com o propósito para o qual ela foi criada. Então, primeira coisa aí, para você voltar a prosperar na presença do Pai, coloque Deus em primeiro lugar, não abra mão disso.
Coloque Deus em primeiro lugar. Nós lemos todos os versículos que falavam, enquanto a fonte de toda a prosperidade é Deus. Enquanto este homem viveu seguindo os propósitos de Deus, Deus o fez prosperar. Enquanto eu colocar Deus em primeiro lugar no meu casamento vai prosperar. Enquanto eu colocar Deus em primeiro lugar na minha paternidade, a minha educação com os meus filhos vão prosperar. Enquanto eu colocar os meus recursos nas mãos de Deus e Deus for o primeiro, eu não vou ficar passando perrengue, vou ter sabedoria para administrar e vai sobrar. Vai sobrar. Eu poderia pegar com você aqui, 300 testemunhos de pessoas. Pastor, não sei o que aconteceu, sobrou. Eu falei, eu sei. Você aprendeu a colocar Deus no lugar que Ele deveria sempre estar. Você agora está vivendo a prosperidade de Deus. Você está no centro do cumprimento da vontade do Pai. E quando nós obedecemos ao Pai, nós recebemos da parte dEle o quê? A promessa que Ele fez para toda a humanidade. Porque Ele amou o mundo, João 3,16. Ele não amou só o Alex, Ele não amou a Giovana, Ele não amou o Marcelo somente. Diz que Deus amou o mundo, Ele deseja fazer prosperar o mundo. Enquanto eu colocar Deus em primeiro lugar, vou prosperar. Se eu colocar Deus em primeiro lugar no ministério, vou prosperar. Vou ser bem-sucedido em tudo que fizer. Se eu desviar a minha atenção, a minha mente, os meus ouvidos dos conselhos ímpios, perversos, maldosos, iníquos de Satanás, eu vou prosperar. Enquanto meu namoro estiver nas mãos de Deus, meu namoro vai prosperar, vai trazer honra para Deus, vai despreocupar os pais, vai trazer honra para os pais. Quando eu colocar meus estudos nas mãos de Deus, eu vou prosperar. Quando eu fizer o que tem que ser feito, quando eu parar de enganar a mim mesmo, parar de enganar as pessoas, parar de enganar o professor botando colinha na coxa, na perna, no bilhetinho. Não é isso? Está todo mundo me olhando com cara de taxa. Ninguém aqui colou. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Você já confessou esse pecado? Que lá na segunda série, na terceira, na quarta e na quinta você colou? Pecado tem nome, tem endereço, tem lugar e tem hora. Deixa eu lembrar você isso, tá? Pediu perdão já pro tempo que você colar? Quantos colaram aqui? Levanta a mão, por favor. Ô, Jesus, uma igreja de verdade. Amém. Uma igreja que não mente. Eu colei uma vez para nunca mais. Você deve deduzir por quê. Sabe por quê? Pô, a nota que eu tirei foi horrível. Eu colei de um cara que era pior do que eu. Nunca mais quis colar na minha vida. Foi uma vez só. Preste atenção, meu irmãozinho. Meu amigo visitante, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mateus 6,33. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vamos lá. Olha, parece ser muito difícil, mas não é. Mas nós vivemos uma sociedade muito complicada. Fidelidade e perseverança hoje são palavras que não fazem mais parte do vocabulário das pessoas. Fast food, para ontem. Deus não respondeu da maneira que eu queria, do jeito que eu queria, eu abandono. Você está abandonando a prosperidade de Deus para a sua vida quanto você não perseverar. Quanto você não tiver o fruto do Espírito, a paciência. Enquanto você só estiver fazendo as coisas para receber algo de Deus. É uma outra coisa também que Deus não faz. E sabe qual é uma outra confusão que a gente faz? É colocar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente exclui a prosperidade porque a gente acha que prosperidade tem a ver com a ausência de dor. Prosperidade tem a ver com a ausência de problemas, com a ausência de questões a resolver. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus faz a gente prosperar em meio a turbulências, injustiças, prisões e tantas outras coisas que existem na face da terra. Percebe como confundiram e desgraçaram através do conceito os seres humanos a verdadeira prosperidade bíblica? Quer ver um exemplo simples de quem prosperou e colocou o reino de Deus em primeiro lugar? José. Conhece José? Zezé, lá, Gênesis. Já leu na Bíblia? Te aconselho a ler, meu irmão, se você não conhece a história de José. Conhece José? José tinha conflitos familiares. Recebeu um sonho de Deus, você conhece a história. E foi invejado pela maneira como ele colocou os sonhos, para as pessoas ouvirem. Garoto novo, né? Talvez cheio de boa vontade. Olha, eu vou liderar vocês, vocês vão se curvar diante de mim. E era o filho queridinho do papai. Tinha conflitos familiares.
Foi levado pelos seus irmãos, dado como morto, vendido como escravo. Foi comprado por Potifar. Foi levado para a casa de Potifar. Escravo e vendido. O que aconteceu com José lá? Prosperou, mas estava preso, cárcere privado. Era escravo. Prosperou sendo escravo. O homem deu a casa, a administração nas mãos dele. Foi injustiçado. A mulher falou que ele queria pegar a mulher. E a mulher falou, e ele falou para a mulher, minha senhora, pelo amor de Deus, a senhora é bonita, a senhora é gostosinha, mas longe de mim. Meu patrão confiou tudo em minhas mãos, menos a senhora que é dele, pelo amor de Deus. Longe de mim, pecar contra o meu Deus. Olha aí, colocar o reino de Deus. Teu casamento vai ser bem sucedido quando você não excluir a humanidade, mas você colocar Deus em primeiro lugar. Que Jesus falou assim, para a gente orar assim, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você cai em tentação todo dia, maridão, como eu. Mocinha, você cai em tentação todo dia. Mocinha de 0 a 99 anos, tá bom? Todas. Seja qual tentação for. José caiu em tentação também, mas ele prosperou porque ele fez o quê? Olha, a senhora é top, gatona, mas não é minha. Não é minha. Longe de mim pecar contra o meu Deus, frustrar o meu Deus e o meu patrão, o meu chefe que confiou tudo, estou fora. Foi justiçado de novo. Foi acusado de ser um estuprador. Foi preso, levado para o cárcere. Chegando lá no cárcere, tinha todos os motivos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que meu pai Jacó ensinou para a gente? Que Deus é esse? Esse cara aí, olha aí o que aconteceu comigo. Agora eu estou preso, meus irmãos me venderam e eu não peguei a mulher do cara, soubesse tinha pego mesmo. Tem gente que pensa assim, então tinha pego que eu estava preso injustamente. Não peguei, ainda perdi a mulher e estou na cadeia agora. Foi isso que ele falou? Não, ele está lá na cadeia. Chega lá na cadeia, ele interpreta o sonho de todo mundo, serve lá a galera. O cara vê que ele é ágil, coloca ele como responsável. Todo mundo esquece dele. Ele fala, lembra de mim, cara, eu interpretei o sonho, o cara vai embora. Passa-se anos. José continua prosperando lá no cárcere. Ele é convidado porque o cara lembrou, olha, tem um cara que é bom na interpretação de sonhos. No tempo certo, o cara chega. E o cara chega lá e fala para Faraó a verdade. Olha só, você é um péssimo administrador. E vai vir uma fome braba por aí. Você tem que colocar alguém de verdade para administrar os recursos do Egito. Olha aí a prosperidade nas finanças. O Egito vai quebrar se não tiver bom administrador. Se não aplicar os recursos da maneira certa. O meu Deus, ele está mandando dizer isso. Precisa ter sabedoria para administrar. Faraó, que não era bobo, meteu logo a mão no anelzão e falou, tá contigo. Deu um anel para ele. O cara prosperou sendo escravo, fazendo uma visitinha ao rei. Sabe por quê? Porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Você quer prosperar? Deixa a tua vida, a tua mão nas mãos de Deus. Sabe qual é o lugar mais seguro para se estar? É aonde? Não é só no centro da vontade de Deus, é no centro da vontade de Deus com Deus no controle. Porque tem muita gente que esteve no centro da vontade de Deus e hoje não está mais. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, buscando intencionalmente ter Deus sempre no controle da nossa vida e da nossa história. Essa é a palavra, ser fiel, perseverante na escolha de Deus, acima de todas as coisas externas. Sem exceções. É difícil. Quer ver um outro cara que prosperou em meio à dificuldade? 2, Paulo e Silas. Você lembra o que aconteceu com eles? Presos, foram para a cadeia. A recomendação foi que não soltassem eles. Botaram eles mais fundo ainda e fizeram o que não mandaram fazer. Prender e amarrar e açoitar. E eles estão presos. O que acontece lá dentro da cadeia? Começam a adorar a Deus. O que eles estavam querendo dizer? A nossa vida é do mestre. Lembra daquela musiquinha? A minha vida é do mestre. Até chora. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Nem pediu ao Senhor orientação de hora que acordou. Minha esperança é... O mestre está preocupado com o pagamento amanhã, que não veio. Percebe como é intencional? Não é ausência desses pensamentos, não. É a gente pensar nisso e falar, opa, peraí, vou cantar. A minha vida é do mestre. Eu estou pensando, cara, eu estou 2 meses atrasado. Meu coração é do meu mestre. Não é ausência dessas coisas. Por isso que a gente não acredita na prosperidade de Deus sobre a nossa vida. Porque a gente acha que prosperar é na ausência dessas circunstâncias. Deus fala, eu vou fazer você prosperar quando não tiver arroz dentro da tua casa. Eu vou fazer você prosperar quando você não tiver carro. Quando você estiver vindo para a igreja de bicicleta.
não vai furar o pneu, a corrente não vai quebrar, porque só quem já teve corrente quebrada e pneu furado na hora de vir para a igreja sabe que desgraça isso é. Deus está no controle da vida. Deus está no controle dos dias. Ele viu meu embrião ser formado quando a minha mãe não tinha visto. A prosperidade é colocar nossa vida na mão dele. Deus precisa vir antes das nossas vontades, e isso tem que ser intencional. Dos nossos interesses pessoais, dos nossos relacionamentos. Tem que vir antes, o tempo de Deus antes do meu tempo. Porque não adianta, não existe outro caminho para prosperar. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim, o apóstolo Paulo, esse que nós falamos aqui agora: sei o que é passar necessidade, olha que vida próspera, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja com muito, ou passando necessidade. Agora a parte final que todo mundo coloca nos carros, nos adesivos. Passa aí, meu filho, vamos todos juntos. Tudo. Ah, não ficou bonito como se eu falasse se você vai ganhar a tua casa amanhã, vai sair o consórcio, vai sair o carro, vai ter saúde. Você não confia em Deus, não? De repente aquela casa para você é uma desgraça. De repente aquele emprego é o fim da tua família. De repente aquele relacionamento é a escravidão da tua alma e das tuas emoções. Você já parou para pensar nisso? A prosperidade é deixar que Deus nos guie e nos oriente. Nem tudo que reluz é ouro, já dizia minha vovó. Uma vida confiada na mão de Deus, tenha certeza que tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem planos para mim. Ele tem planos para mim. E o que foi, vai ter que ir. E eu não vou ficar chorando pelo que foi. Eu vou viver na certeza daquilo que Ele está fazendo. Podemos passar momentos de muita necessidade em nossas vidas, mas se estivermos buscando e seguindo ao Pai em primeiro lugar, esses dias se tornarão breves e passageiros e seremos prósperos nisso. Isso também é ser próspero. Deus nos gera uma caminhada tranquila em meio a tempestades. Em meio a tempestades. Foi isso que o povo hebreu passou quando estava fugindo de Faraó, um tempo de prosperidade. Estavam fugindo em fuga, correndo risco de vida. Deus abriu o Mar Vermelho. Eles passaram tranquilinhos? Sim ou não? Claro que não. Tu vai passar tranquilinho com o exército de Faraó atrás de você e 2 paredes de água do teu lado, você vai passar tranquilinho? Vai passar cantando a música da Cassiane? Vai passar cantando a música da Cassiane? Pode até ser, eu conheço gente muito louca por Deus e assim, ia estar rodando e vibrando. Eu não, vendo tubarão, baleia e o exército do cara vindo atrás, ia ficar doido. Deus fez o povo prosperar. Passou a chão seco. Lá no deserto não tinha um denário na mão, não tinha um centavo. Deus providenciava cordonices. Sabe o que é isso? Carne. E Deus falava assim, come o necessário para esse dia, porque se guardar vai apodrecer. Deus já estava ensinando aquilo que foi materializado na oração de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus falou, pega as aves, as carnes que eu vou mandar do céu e pega o necessário e se alimente hoje. Porque se guardar, vai estragar. E não teve gente que duvidou e guardou? Rapaz, nós somos seres a serem estudados mesmo. Naquela época já. Deus falou, o povo pegou a carne e fez o quê? Tipo assim, tá blefando. Guardou a carne, quando foi ver, estava como? Bicho. Vai ser comido de bicho. Pegaram, né? Ser comido de bicho, né? Então, pastor Martin Luther King deixou uma frase linda que diz assim: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e perdi todas, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu tive muitas coisas que eu guardei e perdi todas elas que estavam em minhas mãos, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo até hoje. Segunda coisa para você prosperar: honre a aliança feita na cruz. Honre o seu chamado. Deus gerou você, nem a sua mãe sabia, Deus estava vendo o seu embrião lá dentro. Honre o chamado na cruz. O chamado na cruz se concretizou no dia que você veio ao mundo. Você não é um acidente. Eu tenho prazer em dizer para os meus filhos todos os dias: vocês foram desejados. Vocês são dádiva de Deus. Nós vimos vocês, antes de vocês estarem lá, fotografados
pela ultrassonografia na barriga de vocês, porque Deus deu para a gente, falou com a gente que vocês estavam aí. É muito bom isso. Honrar o chamado e honrar a aliança feita na cruz. Efésios 1, 4, 6, diz assim o apóstolo Paulo: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos, separados para Ele, irrepreensíveis em sua presença, viver na presença dEle, sem culpa. Jesus tirou a culpa, Ele levou sobre si os pecados, a condenação que estava sobre nós. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha, muitas analogias nós temos na Bíblia que nos chamam de corpo, nos chamam de igreja, nos chamam de pastor, de ovelhas, mas eu gosto quando Deus nos chama para sermos filhos. E quando estivermos em concordância com o nosso Criador, de que Ele nos criou, e nós precisamos viver no centro da vontade dEle, nós vamos prosperar. Ele nos promoverá ao próximo nível, Ele vai nos ensinar. E a prosperidade está em uma vida em concordância com a vida que o Criador tem para nós. Prosperidade é viver a vida em concordância com a vida que o nosso Criador tem para nós. Porque Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar a vencer, a prevalecer, a ultrapassar. Quer ver um cara que conhecia a prosperidade de Deus também? Um salmo muito lindo no momento de morte, mas é um salmo de vida, Salmo 23. Conhece o Salmo 23? Você lembra dele? O que ele diz? O Senhor é o meu e nada. Ele faz-me deitar, Ele me conduz a pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu serei próspero lá. Porque Ele está me conduzindo nessa viagem. E pode ser conhecido como o vale da sombra da morte. Mas o dono da vida está me conduzindo no vale da sombra da morte. Aquele que tem o poder dos meus dias. Max Lucado tem uma frase que diz assim: você não pode ser qualquer coisa que deseja ser, mas pode ser tudo o que Deus deseja que você seja. Já parou para pensar nisso? A gente passa a vida toda buscando ser algumas coisas que nós criamos em nossa mente. Sermos reconhecidos, sermos aceitos. A gente cria coisas mirabolantes. Tem gente que já está namorando mulher com mulher para chamar atenção, homem com homem. Tem gente que já está inventando um monte de coisas. Tudo isso para tentar realizar algumas coisas do vazio do seu íntimo. Tem gente que passa a vida toda sem conseguir nada do que planejou. Pergunta a você: é mais difícil viver no centro da vontade de Deus ou fora do centro da vontade de Deus, gente boa? Tem uma mentira diabólica que coloca na nossa cabeça que é mais difícil viver no centro da vontade de Deus, não é? Cara, é muito mais fácil. Quer ver uma coisa? É mais fácil mentir ou falar a verdade? É mais fácil mentir ou falar a verdade? Nada disso. É mais fácil falar a verdade. Mentir dá muito trabalho. Mas alguém botou na tua cabeça que o caminho mais fácil é o caminho que tira você do plano próspero de Deus. Porque a Bíblia diz que existe um pai chamado pai da mentira. E a única coisa que ele tem é essa nomenclatura na Bíblia. Ele só é dono da mentira, ele é pai da mentira. Ele gerou a mentira. Mas aí na sua cabeça e no seu coração tem aquela frasezinha: é muito difícil seguir a Deus. É muito difícil obedecer a Deus. Mas é muito fácil obedecer ao diabo. É muito fácil ser destruído por ele. É muito fácil ficar sendo dirigido por ele, não é? Não. Mentir dá muito mais trabalho. Você tem que fazer um esforço cognitivo exuberante. Você tem que estar inventando uma mentira atrás da outra para oficializar a sua mentira. Não dorme em paz, não come bem, passa vergonha na frente dos outros. Porque o dia que a mentira é descoberta, perde a credibilidade, perde a confiança, passa a ser uma pessoa que ninguém gosta de ter por perto, por mais de 10 segundos. Porque é muquirana, mentiroso. Você acha que é mais difícil viver no centro da vontade de Deus? Quando Ele convida a descansar, a ser guiado, dirigido por Ele? É mais fácil educar os filhos fora de Deus ou dentro de Deus? Eu espero que a sua cabeça mude a partir de hoje. Eu espero que você veja o quanto o fardo é leve
E o jugo é leve que Jesus prometeu. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e venham aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão prosperidade para a alma de vocês, encontrarão descanso. O diabo colocou uma mentira que é difícil. Terceiro, para você ser próspero, busque em Deus as estratégias para a vitória. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que o prêmio estava em Jesus. Paulo sabia que o prêmio de Deus para ele estava em Jesus. Nele há vida, nele há verdade, nele não há mentira. Nele há um caminho seguro, nele há o caminho, a verdade e a vida. Ele é o príncipe da paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa prosperidade. Tudo aquilo que nós buscamos habita numa pessoa, Jesus Cristo. Mas a gente perde a vida inteira buscando em um projeto criado pela gente que idealizamos ser um projeto de sucesso. E aí nos frustramos. Passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, e nós vivemos uma vida inteira sem viver a prosperidade de Deus, logo, sem viver a plenitude da condução de Deus sobre a nossa vida. O conceito de avançar em direção ao objetivo é sábio e é bíblico. E nesse texto, Paulo revela que o sucesso que Deus tem para nós não é apenas para essa vida terrena, mas ela continuará no céu. Mas ela também não é só no céu. Ela começa aqui nessa vida terrena. Ela começa aqui. Ela começa com as nossas escolhas de hoje. Quer ver uma coisa? Você diz assim, ó, isso é impossível. Deus diz em Lucas 18, 27, tudo é possível. Mas você diz, tudo é impossível. Mas Deus diz, tudo é possível. Lucas 18, 27. Você diz, eu já estou cansado. Jesus diz em Mateus 28, 30, 11, que nós lemos aqui, você está cansado? Eu te darei descanso. Você está cansado? Eu te darei descanso. Você diz, ninguém me ama de verdade. Jesus diz, eu te amo de verdade. Você só não leu João 3,16. Se você lesse João 3,16 e João 13,34, você ia ver que não há amor maior. Então você diz que ninguém te ama. É mais fácil viver fora da palavra de Deus? Ou dentro da palavra de Deus? Depende de quem você vai acreditar. Você diz, não tenho condições. 2 Coríntios 12, 9, o que o apóstolo ouviu de Deus. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você diz, não vejo saída. Deus diz, eu guio teus passos, Provérbios 3, 5 a 6. Você está perdido? Deus diz, eu vou te guiar. Você diz, eu não posso fazer. Deus diz em Filipenses 4, 13, você pode fazer tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você diz, estou angustiado, angustiada. Deus diz no Salmo 90, versículo 15, eu livrarei você da sua angústia. Você diz assim, se acha, eu não mereço perdão. Deus diz na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, e Romanos 8, 1, eu te perdoo e dos seus pecados não me lembro mais. Você diz, não vou conseguir. Deus diz, eu suprirei todas as suas necessidades, Filipenses 4, 19. Você diz, estou com muito medo. Deus diz para você, eu não te dei espírito de medo, 2 Timóteo 1,7. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você diz, nasci para viver frustrado e preocupado. Deus diz, confie-me todas as suas preocupações. 1 Pedro 5, versículo 7. Mas você ainda diz, eu não tenho talento suficiente, eu não sirvo para nada. Deus diz para você, em 1 Coríntios 1,30, eu te dou a sabedoria porque eu te escolhi. Você continua dizendo, não tenho fé. Deus diz, eu dei a cada um a medida da fé, Romanos 12, 3.
Cada um tem a fé na medida certa. Você diz, eu vivi para ser desamparado. Deus diz, eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Em Jesus nós temos a base da nossa vitória e da nossa vida próspera, meu irmão. Nele nós somos mais do que vencedores. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vamos ler todos juntos? Todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sublinha por meio daquele. Quando é que nós somos mais do que vencedores? Por meio daquele que nos amou. Está na hora de você dar um upgrade até nas verdades que você tem colocado no seu coração. Quarta atitude para você viver uma vida próspera. Viva constantemente em Cristo. Porque eu não tenho dúvida que Cristo vive naqueles que entregaram as suas vidas a Ele. Não tenho dúvida nenhuma nisso. Você entregou a sua vida a Cristo? Entregou? Você tem dúvida que Ele habita em você? Não. Ele só convida você para habitar nele agora. Convida você para estar com Ele. Convida a viver com Ele. Convida até a desligar o celular. A prestar atenção nas promessas que Ele está fazendo para você. Ele convida você a isso. O que é mais importante para você agora? Viver em Cristo é algo intencional, gente. É intencional. Eu escolho. Eu sou responsável se eu quero viver a prosperidade de Deus mesmo ou não. Filipenses capítulo 1, versículos de 20 a 21. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, eu sou responsável por viver a prosperidade de Deus na minha vida. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos ler todos juntos essa parte final? Porque para mim, isso é vida próspera. Porque vivendo, eu estou com Ele. Vivendo, Ele está comigo. Morrendo, eu estarei para sempre com Ele. Certeza de uma vida próspera. Prosperidade é viver no controle da vontade de Deus com Deus. Paulo coloca o sucesso e a prosperidade como a perspectiva eterna numa pessoa em Cristo Jesus. Quinto e último, para sermos prósperos na nossa caminhada, abra caminho em direção à liberdade. Abra caminho em direção à liberdade. Por que isso, pastor? O que estava te escravizando e te enganando até agora? É difícil obedecer a Deus? É difícil ser próspero? Essa é a mentira que o diabo quer que você acredite mesmo. É mais fácil entrar pela porta larga do que pela porta estreita. Não, não. A porta larga, como disse Jesus, você tem que disputar. Vão muitas pessoas atrás dela. A porta estreita, você não tinha condições nem de abrir. Quem abriu foi o sangue de Cristo. Você entra por uma porta, e eu chamada Jesus Cristo, que nós não tivemos que abri-la, porque o preço para abrir a porta que conduz a vivermos a prosperidade de Deus aqui nessa terra e na eternidade foi aberta pelo preço de sangue, e Ele pagou por isso. Mas o diabo quer que você acredite que é mais difícil acreditar nas verdades, ter um casamento baseado nas verdades de Deus, ter uma paternidade, ter finanças, ter uma vida sem os vícios que a gente coloca na nossa vida para preencher o vazio existencial, porque no fundo, nós queremos viver a paz, a alegria, a prosperidade, a abundância, e tudo isso está em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Mas nós criamos os nossos caminhos e o diabo nos leva a crer que esses caminhos são verdadeiros e a gente gasta energia porque acaba um ciclo, eu me frustro, tenho que começar outro, acaba um ciclo, eu me frustro, tenho que começar outro, acaba um ciclo, eu me frustro, tenho que começar outro ciclo. E ninguém aguenta mais isso. Então abra espaço em direção à verdadeira liberdade, liberdade da mentira, daquelas mentiras que você mesmo criou, que Satanás colocou no seu caminho e você tomou posse. Vamos viver a verdade de verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gênesis 1:12, olha o que a palavra de Deus diz, na criação de todas as coisas.
e a terra fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com as suas... Guarda isso. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas. E Deus viu que ficou o quê? A lei da semeadura diz que nós vamos colher aquilo que semeamos. Tem que começar a abrir caminho, meu filho, para a liberdade. E a liberdade começa com Cristo. A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres do engano, da mentira, para vivermos o caminho do Senhor. No terceiro dia, Deus criou a lei da semeadura. E Ele criou a lei e viu que a lei ficou muito boa. Cada árvore vai produzir semente da sua espécie. E cada semente só pode gerar árvore da sua espécie. Não tem como eu continuar acreditando em mentiras, viver escravo, não deixar que Cristo me liberte, achando que em algum momento, de alguma maneira, as coisas vão entrar no lugar sem ter intencionalidade de eu entregar a minha vida ao autor da vida. Não vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Por que não vai acontecer? Porque Deus determinou que não deve ser assim. Não é porque eu quero, não é porque eu acho melhor. Deus, Ele criou regras. Deus criou leis, existem leis espirituais, e toda vez que uma lei espiritual é quebrada, ela gera uma consequência, como toda vez que uma lei espiritual é obedecida, ela gera uma colheita. Isso vai acontecer em todo lugar. Não existe como eu viver a prosperidade de Deus vivendo e acreditando em mentiras. Semeadura exige um tempo de preparação, semeadura exige esforço e sacrifício. Semeadura também determina que tipo de colheita eu vou ter. Eu preciso semear para colher. João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo, que semeou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Deus semeou o Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Deus semeou o que Ele tinha de melhor. Deus semeou a verdade. Imagine se Deus tivesse semeado para a gente uma mentira. Deus semeou a verdade, Deus semeou o seu Filho, Ele semeou o que tinha de melhor. Podemos escolher 2 tipos de sementes para plantar. As sementes boas, que vão dar os frutos ruins como consequência, ou as sementes más. Sementes boas, consequências boas. Sementes ruins, consequências ruins. Deus semeou a boa semente. As boas sementes que Deus semeou produzem em nós mansidão, misericórdia, amor ao próximo, obediência, compaixão, fé, verdade e perseverança em Deus. São boas sementes. É a semente que Deus semeou em Cristo Jesus. As sementes ruins são inveja, intrigas, ciúmes, ódios, mentiras, fofocas, contendas, iras. E quando entendemos essas leis da semeadura, avançamos rumo à nossa maturidade ou rumo à nossa destruição. Deixa eu falar uma coisa, você está semeando para a vida ou para a morte, meu irmão? Se você está semeando para a morte, não tem como colher vida. Mas se você está semeando para a vida, você pode ter certeza que você vai colher vida. Você vai colher vida. Nós não vivemos no reino fast food. Nós vivemos num reino que tem um tempo para essa semente ela germinar. Salmos 139, 13 e 16, traga à sua memória aquilo que Davi tinha. Davi tinha certeza que Deus teceu ele no ventre da mãe dele, e ele louvava a Deus por isso. Davi decidiu viver uma vida na verdade, de verdade. Cometeu erros, cometeu equívocos, semeou coisas ruins, colheu coisas ruins, porque a lei da semeadura é também para os líderes e para os chamados por Deus. Lembra quando Davi adulterou? Semente ruim. Arrumou aquele monte de esquema para matar um homem que só tinha uma única mulher, enquanto Davi, naquela época, era permitido, ele poderia ter outras esposas. E Davi, ele se arrepende diante da história que o profeta Natan conta para ele, mas é interessante que a lei da semeadura está ali, que Davi se joga no chão, se arrepende, chora, quando Natan diz, esse homem miserável é você, que fez essa maldade, essa perversidade. Davi se curva diante do profeta de Deus, porque ele sabia o que estava acontecendo. Davi tinha virtudes, e a virtude dele era, eu não vou me julgar inocente quando culpado sou.
E ele se joga no chão e diz: pequei. E aí Natan diz: o teu pecado está perdoado, mas a consequência da tua semeadura vai vir à tona. O filho que está sendo gerado vai morrer, e a espada nunca se apartará da tua família. E nós vemos na história que aconteceu exatamente o que Deus falou. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo homem de família. Teve sucesso nas guerras, construiu um templo, mas faliu numa área que poderia ser próspero, porque Deus o criou para ser próspero, para ter a sua família em paz. O que você está semeando? Mas muito mais do que isso, o que você deseja semear hoje? Você foi criado para a prosperidade. A prosperidade está no nosso DNA, e o primeiro passo é aceitar o convite de se tornar filho. E filho que obedece, e filha que obedece. Como é que está a sua situação hoje?